Neste vídeo, nós vamos estudar um tipo de sequência muito especial, são as progressões aritméticas. As progressões aritméticas têm uma característica muito interessante, que é, na verdade, o que as define, que é o fato de que um termo é sempre a mesma quantidade maior que o termo anterior. Vamos olhar para estas três sequências, ver quais são progressões aritméticas, vamos escrever um termo geral por meio da notação de função, através da qual nós podemos calcular qualquer termo a partir de seu índice. Também vamos escrever o seu termo da maneira recursiva e vamos explorar um pouco estes exemplos. Vamos começar analisando esta primeira sequência. A partir dela, você vê que de menos 5 para o menos 3, adicionam-se 2. De menos 3 para menos 1, adicionam-se 2. De menos 1 para 1, adicionam-se 2. E assim por diante. Ora, temos aqui, então, uma progressão aritmética, porque um termo é sempre a mesma quantidade maior que o anterior, ou seja, o menos 3 é 2 unidades maior que o menos 5, o menos 1, 2 unidades maior que o menos 3, etc. Vamos escrever seu termo geral, isto é, descrever esta sequência, esta progressão aritmética, a partir da ideia de uma função. Vamos ter aqui, de maneira geral, que a sequência é composta pelos termos A com índice n, com n indo de 1 infinitamente, vamos agora usar a maneira explícita de descrevê-la. Um certo termo an vai ser calculado a partir do primeiro termo, que é o menos 5, adicionando a ele sempre a mesma quantidade, que é uma unidade menor que o índice do termo para o qual eu estou olhando. Por exemplo, o segundo termo, A2, eu adiciono 2 uma vez. Terceiro termo, a partir do primeiro, eu adiciono 2 vezes o 2. Quarto termo, a partir do primeiro, eu adiciono 3 vezes o 2. O termo geral, AN, seria igual ao primeiro termo mais 2, que é o número que eu vou sempre adicionando, multiplicado pelo índice subtraído de uma unidade. Esta é a maneira explícita de definir o termo geral desta progressão aritmética e eu poderia também usar a maneira recursiva. Para isso, eu definiria que o A1, primeiro termo, é justamente o menos 5 e que o termo seguinte é obtido a partir do anterior adicionando 2 unidades. Então, um certo termo AN é obtido a partir do A n menos 1, que é o termo anterior, adicionado de 2 unidades, isso só valendo para n maior que ou igual a 2, ou seja, esta definição recursiva só vale do segundo termo em diante, o primeiro termo já é determinado pelo início da progressão aritmética. Temos aqui, então, as duas maneiras de definir a progressão aritmética, explicitamente desta forma ou recursivamente usando este outro método. Vamos agora olhar para esta outra progressão. Vamos verificar se é uma progressão aritmética. De 100 a 107, nós adicionamos 7. De 107 a 114, também adicionamos 7. De 114 para 121, também adicionamos 7, e assim por diante. Então, sim, esta é uma progressão aritmética, assim como a primeira também era. Vamos escrever sua definição de maneira explícita e também recursiva. Começando pela maneira explícita, vamos lá. Um certo termo AN, com n indo de 1 infinitamente, com o AN é igual a... O termo inicial é 100, e a ele vamos adicionar 7, 7, 7, 7, sempre uma vez a menos quanto o índice em questão. Então, 7 vezes o n menos 1. Este é o termo geral da progressão aritmética escrito da maneira explícita. Por outro lado, podemos escrever também que essa expressão é o AN, com n indo de 1 a infinito, para a definição recursiva, explicitamos o primeiro termo, que é 100, e, a partir do segundo termo, um certo termo AN é o AN menos 1, que é o anterior, neste caso, adicionado de 7. Isto para n maior que ou igual a 2. De maneira geral, podemos definir uma progressão aritmética seguindo a ideia de que temos uma sequência dos termos AN, com n começando em 1 infinitamente, e da maneira explícita, com AN igual, veja, a
Aqui nós temos o primeiro termo, aqui nós temos o primeiro termo, então sempre colocaríamos o primeiro termo adicionado de o índice menos 1, multiplicado por este número que vai se repetindo. Este número nós vamos indicar pela letra R, que é chamado de razão da progressão aritmética. Utilizando a maneira recursiva, de modo geral, então, definiríamos a progressão aritmética com A1 definido por um certo valor K, que é o próprio A1, é o primeiro termo, nesse caso, menos 5, nesse outro caso, 100. E o AN seria o termo anterior, por isso AN-1, mais o número que eu vou adicionando de um termo para outro, que vamos indicar novamente pela letra R, que é a razão. Isso aqui para n maior que ou igual a 2. Vamos agora analisar esta terceira sequência. Será uma progressão aritmética? Indo de um termo para o próximo, de 1 para 3, adicionamos 2. De 3 para 6, adicionamos 3. De 6 para 10, adicionamos 4. Estamos adicionando quantidades diferentes de um termo para o próximo, então não é uma progressão aritmética. Mas como isso se define? Poderíamos escrever também o termo geral desta sequência, desta progressão. Para esta sequência, teríamos, então, AN, com n indo de 1 infinitamente até infinito, com o A1, o primeiro termo, o número 1, e a partir do segundo, vamos definir um AN, que é obtido a partir do termo anterior adicionado a. Observe, este aqui é o A2 e usamos a adição de 2 unidades para obtê-lo. Este aqui é o A3 e para ele foram adicionados 3 unidades no anterior, no A4, 4 unidades. Então, para o AN, vamos adicionar n unidades. Esta seria a forma recursiva de definir esta sequência. Observe que, no termo geral dela, vamos adicionando uma quantidade que vai variando, por isso não pode ser uma progressão aritmética. Mesmo não sendo uma progressão aritmética, é uma sequência bastante interessante. Por ora, estudamos as progressões aritméticas. Nosso estudo continua com outros tipos de progressões nos próximos vídeos. Até lá!